Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Sexto ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos com o tema História, Poder e Sociedade. Olá, eu me chamo Carlos Victor Souza Gomes. Sou acadêmico do curso de Licenciatura em História pela Universidade do Estado do Amazonas. Faço parte também do Programa de Iniciação Científica e Tecnologia do PAIC e trago para vocês o meu trabalho intitulado Camadas de Proteção para o Patrimônio Arqueológico no Mapa Arqueológico da Região do Baixo Amazonas, sob orientação da professora doutora Clarice Bianchesi. Então, na introdução, eu discorro sobre a apresentação, que faz parte de uma iniciação científica, iniciada em 2023, que tem como objetivo reunir em um mapa digital interativo as localizações georreferenciadas e breves descrições de sítios arqueológicos no município de Parintins e em 4 municípios fronteiriços. A proposta tem contribuído para compreender melhor as áreas ocupadas por povos indígenas do passado e a dispersão dos vestígios arqueológicos no presente. Destacamos aqui como o uso desse recurso tem possibilitado camadas de proteção ao patrimônio arqueológico, especialmente diante da constatação de diversos sítios ainda não registrados no IPHAN, o que motivou o preenchimento de fichas individuais para a solicitação de registro oficial e o fortalecimento da preservação e reconhecimento da história indígena de longa duração. Camadas de proteção para o patrimônio arqueológico na região do Baixo Amazonas. Então, eu trago 3 camadas de proteção para a proteção do patrimônio arqueológico. A primeira vem ser o mapa digital, que vem ser uma ferramenta interativa que georreferencia os sítios arqueológicos. A segunda, a ficha de registro, documentação individualizada de sítios para o encaminhamento ao IPHAN. E a terceira, a divulgação, que amplia a visibilidade e informa a localização e a importância da preservação arqueológica. A camada 1, o mapa digital, é um mapa que contém as localizações e descrições básicas de sítios arqueológicos dos municípios da região conhecida como Baixo Amazonas. Ele é um recurso de acesso online, de acesso irrestrito, que contribui a compreender a ocupação humana na região do Baixo Amazonas. Então eu trago alguns aspectos visuais sobre o mapa arqueológico, o mapa digital. Primeiro, na primeira imagem, como vocês podem observar, é a malha municipal. A malha municipal, que é essa mancha em azul, que eu uso como exemplo a malha municipal do município de Maués, Amazonas, que ela pode ser baixada no site nacional do IBGE. A segunda imagem, que vocês podem visualizar, a imagem central, são os ícones da localização dos sítios, que são esses ícones em alaranjado. Cada ícone dessa imagem, ele representa onde está localizado o sítio arqueológico. E quando você clica em algum ícone desse, vai aparecer a ficha descritiva, que é essa imagem ao lado. Aqui, como exemplo, eu trago o sítio Laranjal 3, que ele vem trazer o período, os vestígios que foram encontrados, a localização, uma breve descrição, as referências de onde esse sítio foi retirado e as referências online. Esse link em azul, que quando você clica nesse link em azul, você vai ser direcionado para o nosso banco de dados, para o nosso Drive, onde está localizado a pesquisa, o diagnóstico ou de onde foi retirado esse sítio arqueológico. Então, aqui é a primeira versão do mapa, que antigamente nós chamávamos de Mapa Arquipim, Mapa Arqueológico de Parintins, que abrange os sítios relacionados ao município de Parintins, que foi elaborado pelo então acadêmico Arnold Batista. Então essa é a primeira versão do mapa arqueológico. A partir disso, nós nos propomos a expandir esses limites. Então nós inserimos novos municípios esses que são Maués, Boa Vista do Ramos,
Nhamundá, Barreirinha, Urucará e São Sebastião do Atumã. E nós extraímos essas informações desses municípios, desses sítios arqueológicos, a partir de relatórios de pesquisas localizados no Sistema Eletrônico de Informação do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, e em artigos publicados sobre pesquisas arqueológicas nesses municípios. Também contamos com a ajuda dos relatos da sociedade civil, dos relatos desses moradores que convivem diretamente nesses sítios arqueológicos. Nós pegamos essas informações e nós sistematizamos em uma planilha no Excel para melhor organização. Então, a primeira atualização, a primeira inserção depois do mapa de Parintins foi o mapa de Maués, foi a delimitação federativa de Maués com os seus respectivos sítios arqueológicos. No total foram 41 sítios arqueológicos, 2 ocorrências e um acervo que foram inseridos dentro da delimitação federativa do município. A segunda inserção foram feitas com os vestígios arqueológicos dos sítios localizados no município de Boa Vista do Ramos, que no total somaram 6 sítios arqueológicos. Nhamundá também entrou nessa inserção, que no total foram inseridos 5 sítios arqueológicos dentro da sua delimitação federativa. Também, em Barreirinha, nós inserimos 23 sítios arqueológicos dentro dos limites federativos do município. Urucará e São Sebastião do Atumã totalizaram 17 sítios arqueológicos inseridos. Portanto, como resultado final do mapa, nós contamos com essas inserções desses municípios e desses sítios arqueológicos que nós catalogamos. Nessa imagem, vocês podem visualizar como ficou o mapa a partir dessas inserções. Notem também que existem alguns espaços vazios no mapa, nessas áreas federativas. Isso não significa que não existam sítios arqueológicos nessa região, mas o problema é que não foi efetuado pesquisas nessas áreas para identificar esses sítios. Bom, então a camada 2, que diz respeito à ficha de registro. Falamos da camada 1, que é o mapa digital, e agora falaremos da camada 2, que é a ficha de registro. Embora as informações dos sítios arqueológicos inseridos tenham sido extraídos de relatórios de pesquisa, os sítios não foram devidamente registrados no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos ou no Sistema Integrado do Conhecimento e Gestão. Essa ausência compromete a visibilidade e o reconhecimento desses locais, dificultando na sua proteção e contribuindo para a negligência por parte da sociedade e dos órgãos gestores do patrimônio. Então, diante dessa ausência, foi promovido o registro dos sítios arqueológicos inseridos no Mapa Arquipim expandido, referentes aos municípios de Parintins, Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Maués e Nhamundá, por meio do preenchimento individual da ficha para registro de sítios arqueológicos. Então, nós identificamos a ausência de registros oficiais para diversos sítios arqueológicos na região mapeada. E abaixo eu trago a situação detalhada por município. Nhamundá, nenhum sítio arqueológico sem ficha de registro. Nós identificamos em Nhamundá que todos os sítios que nós inserimos no mapa, eles possuíam a ficha de registro. Então nós não efetivamos nenhum registro no município de Nhamundá. Em Boa Vista do Ramos, a mesma situação. Todos os sítios que nós inserimos no mapa a respeito desse município, todos possuíam a ficha de registro. Em Maués, 41 sítios arqueológicos, 2 ocorrências arqueológicas, um acervo arqueológico, e foi o que nós identificamos. Apenas 8 sítios com ficha de registro preenchida e 33 sítios sem o devido registro. E em Parintins, 23 sítios identificados sem a ficha cadastrada. Em Barreirinha, 8 sítios sem o registro. E a partir disso, nós utilizamos um programa que foi disponibilizado pelo IPHAN, que é o Programa Registro e Cadastramento de Sítio Arqueológico,
que nos possibilitou preencher as fichas individualmente desses sítios que estavam sem o registro oficial. Então, como resultado disso, nós conseguimos preencher as fichas de cadastro dos sítios arqueológicos em Maués. Nós conseguimos preencher as 33 fichas que faltavam, em Parintins, 23 fichas que faltavam, e em Barreirinha, as 8 fichas que estavam faltando. Então, portanto, essa foi a segunda camada de proteção para o patrimônio arqueológico no Baixo Amazonas. Agora, a última camada, que é a divulgação. A divulgação, que ela é um fator muito importante dentro da proteção do patrimônio arqueológico, porque por meio da divulgação nós incentivamos as escolas, incentivamos a sociedade em geral a ter o conhecimento sobre o sítio arqueológico e a preservar esse local, porque não somente os especialistas ou o órgão responsável fica responsável pela proteção desses sítios arqueológicos, mas sim a sociedade em geral em ter esse cuidado, esse conhecimento com esses sítios arqueológicos que estão presentes no dia a dia de cada pessoa, principalmente as que vivem aqui na região norte, na Amazônia. Então, por isso, a divulgação vem ser algo muito importante dentro da proteção desses sítios arqueológicos. E, portanto, para finalizar a minha apresentação, eu faço 3 considerações finais, que a primeira é: o mapa de sítios arqueológicos concentra na atualidade 7 municípios, onde podemos visualizar a localização georreferenciada de 141 sítios arqueológicos na região do Baixo Amazonas. Como vocês podem ver nessa imagem abaixo, são 141 sítios arqueológicos que foram inseridos no mapa expandido, com os seus devidos municípios também. A segunda consideração é o seguinte: a ausência de dados sobre sítios arqueológicos nas bases do IPHAN tem sido um problema recorrente, especialmente em obras de grande escala, onde a falta de registro é usada para justificar a inexistência de vestígios, resultando em danos irreversíveis ao patrimônio arqueológico. E a terceira e última consideração é: diante disso, o preenchimento das fichas de registro busca fortalecer a proteção desses sítios na região do Baixo Amazonas, contribuindo para a valorização da memória ancestral e evidenciando a continuidade da ocupação indígena no território. Então, portanto, essa foi a minha apresentação, que eu apresentei as camadas de proteção para a proteção do patrimônio arqueológico em Parintins e na região do Baixo Amazonas. Eu agradeço pela atenção e espero ter contribuído. Então, aqui são as minhas referências e obrigado. Realização: Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.